essa singela homenagem, né? Quando eu sentei para escrever, anotar o que eu poderia falar sobre o professor Flávio, depois me veio a questão de que, pensando o que dizer, mas depois eu pensei, o que não dizer sobre o professor Flávio, né? Tanta coisa aí. Meu primeiro contato com o professor Flávio foi em 1997, primeiro semestre de 1997, ou seja, lá se vão aí quase 25 anos que eu conheço, que eu tenho contato com o professor Flávio. E é muito interessante, eu sempre gosto de contar essa história para todo mundo. Assim que eu ingressei na Universidade de Brasília, a primeiríssima aula que eu tive, estava pensando agora, foi a de literatura. Primeira aula da universidade, todas as disciplinas que eu tive foi com o professor Flávio Cotti. E eu lembro exatamente que o primeiro dia de aula não houve, porque ele estava viajando e tinha a informação que ele ia chegar um pouco depois e a aula começaria uma semana, 2 semanas depois. E nisso já rondava pelos corredores lá do Minhocão a fama do professor Flávio, as histórias, né? E o pessoal ficou naquela expectativa, minha turma de graduação ficou naquela expectativa como é que seria, como é que não seria. E um fato bem interessante que eu gosto de reproduzir é que depois da primeira aula que tivemos com o professor Flávio, a minha turma, metade da turma descambou para linguística e a outra metade já se decidiu em estudar literatura, justamente por causa do professor Flávio Cotti, né? Porque a primeiríssima aula dele, com a fala dele sobre a literatura brasileira, metade da turma já decidiu ali na hora que ia estudar linguística e a outra ficaria na literatura. Eu fui um desses que ficou na literatura. Eu até lembro uma frase que ele citava muito, que ficou reverberando na minha cabeça por anos e anos, que é mais ou menos assim: a obra de arte literária, ou a obra de arte nasce da morte, da gênese, daquilo que a criou. É alguma coisa assim. Isso ficou reverberando na minha cabeça justamente por causa dessa questão da literatura, que ele tanto sempre fez questão de enfatizar. E aí, nessas minhas anotações aqui sobre o professor Flávio, eu selecionei 3 momentos mais específicos para citar. Teria talvez uma infinidade de outros momentos, contextos para citar aí. São 3 pequenas histórias, 3 momentos, aliás. Um é que, em 1976, o professor Flávio estava proferindo, ou proferiu, né, uma conferência na Universidade de Brasília em uma homenagem póstuma a Martin Heidegger. Né, com as próprias palavras do professor, é apenas a sondagem da possibilidade de um novo encontro, aqui e agora, da teoria e da crítica literária com Heidegger. E 3 meses depois eu nascia, né? Eu sou de 1976, então o professor, antes de eu nascer, já tratava de Heidegger, já tratava, obviamente, por conta da carreira acadêmica. Isso ressaltei aqui porque achei interessante, me marcou quando eu vi essa informação. A outra história aqui que eu achei pertinente contar, e aí o senhor vai me desculpar depois, a gente conversa, você justifica aí. Houve um congresso de literatura comparada, acho que foi no Canadá, em 1900 e... eu não tenho essa data agora, eu tenho anotado em algum lugar, mas em que o professor... Deixa eu pegar aqui que eu tenho na referência aqui. João Abdala Júnior, acho que é ele. Tinha uma fala sobre literatura brasileira e ele referiu ao Saramago. E o Saramago estava presente lá nesse Congresso Internacional de Literatura Comparada, e essa informação eu achei nos diários do Saramago, os cadernos de Lanzarote. Eu vou citar aqui rapidamente, só contextualizar aqui. Eles estavam terminando a fala do professor Abdala Júnior sobre literatura brasileira, e o Saramago conta que estava meio morno, meio devagar, estava no final ali da apresentação, do dia e tudo mais. E aí o Saramago escreve assim: estávamos nisto, já mexendo-nos nas cadeiras, preparando para dar a tarde por concluída, quando de súbito toma a palavra um outro professor brasileiro, Flávio Clote. Ele escreve assim lá no livro dele:
da Universidade de Brasília. Começou por declarar que não tinha nada a ver com o que ali fora dito por Benjamin Abdala, porquanto não era brasileiro, mas sim alemão, e alemão de gerações. Como alemão, precisamente, pertencente a uma minoria, tinha sido e continuava a ser vítima de perseguições e discriminações. Protestou contra o fato de, falando-se de literatura brasileira, sempre se omitir a literatura escrita no Brasil em alemão, ou italiano, ou japonês, por exemplo. Citou nomes de escritores alemães e títulos de livros, todos, segundo ele, importantíssimos. Alegou que a conferência de Benjamin Abdala fazia parte de uma ampla conspiração destinada a constituir o Império Colonial Português, a reconstituir. Projeto já em execução, com certas pessoas, aliás, lhe tinham confidenciado em Lisboa. Considerou vergonhoso que a literatura brasileira se iniciasse como um texto que nem era literatura e nem era brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Rematou dizendo que não era para estranhar que a literatura brasileira fosse tão pobre, uma vez que tinha por trás uma literatura mais pobre ainda, a portuguesa. Isso são palavras do Saramago no livro de memória, nos diários dele, né? E aí depois ele continua que a plateia ficou perplexa, ele também, e ele retrucou, a pressão dele subiu, e eu procurei já tudo quanto é lugar, os anais desse congresso para ver essas falas do Saramago, que parece que foram registradas, mas não achei até hoje. Mas há esse registro no diário do Saramago aí sobre a referência que o professor Flávio Couto. Em um outro momento que assim, acho que não convém citar, mas é de cunho mais pessoal, uma coisa que eu sempre faço questão de agradecer a ele pelo o que ele fez por mim, pela minha esposa, na época que a gente era casados, né, foi de uma sensibilidade muito grande, um humanismo muito grande que nós não tivemos na maioria dos professores que eu tinha à época da graduação. Foi um evento específico mais pessoal, mas ainda hoje eu tenho essa grande consideração por ele, por essa compreensão que ele teve no momento. Né? Como é mais pessoal, eu não vou relatar aqui. E aí, a gente, na seleção aqui do que falar, do que não falar sobre o professor, cada um tinha decidido, em princípio, falar sobre determinado livro, né, do professor. Eu tinha, em princípio, escolhido justamente o Fundamentos da Teoria Literária. Quando esse livro saiu, o meu é todo anotado aqui, todo rabiscado, né, do início ao fim. Eu escolhi esse livro para comentar, mas eu não vou necessariamente comentar sobre esse livro, porque o meu intuito aqui é outro, mas no registro escrito, no texto que eu fiz, está mais referendado lá, né? Então, assim, pessoalmente, eu acho que se fosse para escolher um dos livros, um único livro do professor Flávio, em termos de conhecimento, de teoria, de análise, eu selecionaria esse, na minha modesta opinião, na minha modesta preferência. Eu acho que esse livro, como ele mesmo já contou aí a gênese desse livro, né? Eu acho que realmente ele é um fundamento da teoria literária, ele deveria ser lido, conhecido pelo grande público, pelo menos de letras, né? Eu acho que essa obra é de grande relevância nacional e internacional para a teoria literária. E aí eu quero fazer uma observação aqui, não é exibicionismo, não é para me gabar, né? Mas assim, eu nesses quase 25 anos que eu conheço o professor Flávio, tendo contato depois mais próximo com ele já na pós-graduação, eu tenho registrado, registrado não, eu tenho pessoalmente praticamente todas as publicações dele, todas, desde as primeiríssimas que saíram lá no Suplemento Literário de Minas Gerais, que eu acho que são as primeiras que se tem publicadas dele, né, os textos dele, do suplemento, alguns outros textos anteriores a isso, que não existe mais publicado, pelo menos eu não consegui encontrar. Eu tenho e eu li pelo menos 95% de tudo que ele escreveu, né? Armazenei bem menos do que isso, mas da bibliografia dele, eu tenho todos os textos que ele publicou,
e todos os livros que ele publicou, de poesia, os de ensaios, né? Só, e também tem praticamente tudo que eu consegui juntar sobre ele, tudo que foi dito, publicado, escrito sobre o professor Flávio, eu tenho esse acervo aí, né? Li também praticamente tudo, muita coisa, muitíssima coisa, um acervo riquíssimo que daria, sei lá, se fosse escrever comentários sobre isso, infindáveis. Mas dentre todos eles, há um, fora o que eu destaco aqui como relevante aqui, pertinente demais, tem um que me intriga até hoje, professor Flávio, que eu juro que eu já pensei em várias vezes sentar e chamar o senhor para conversar sobre ele, que é esse aqui, o Botucaraí. Eu confesso que eu li esse livro, devo ter lido umas 3 vezes, né? Consta aqui que é um romance alegórico, mas eu acho que é um romance hermético, né? São muitas, infinitas referências alegóricas que ele faz e realmente, na minha incompetência, eu não consegui associar, mesmo com tudo que eu já disse nas aulas que eu assisti dele, não consegui associar essas referências meio veladas, herméticas que ele faz. Mas eu acho que esse livro aqui realmente é um romance alegórico, uma novela alegórica, mas é muito mais do que isso. Eu não consegui ainda entender tudo o que ele quis dizer aqui. Também não é obrigação dele explicar isso, né? Cabe ao leitor fazer as suas inferências, as suas relações sobre o que ele disse. Mas eu já tive muita vontade de sentar, chamá-lo para conversar sobre esse livro aqui, ou pedir para que ele explicasse algumas coisas assim bem pontuais que me intrigam ainda nesse texto aqui. E hoje em dia, fora essa minha predileção pelos fundamentos, eu estou às voltas aqui com o Arte Comparada, né, que é um livro também que saiu recentemente, que eu estou ainda na aproximação com ele. Eu tenho algumas ressalvas olha a minha pretensão, né? Quando eu anotei algumas pequenas observações pessoais aqui, de tudo que eu já conheço da obra do professor, e pensei até em fazer uma resenha crítica sobre esse livro, mas a minha modéstia e o meu medo maior também me impediram ainda. Eu comecei a escrever uma resenha crítica sobre ele, quem sabe um dia eu termine, eu a faça, mas pela a questão também que este livro suscita na gente, né, as questões teóricas, mas aí eu faço uma relação mesmo com o que eu já ouvi do professor, das aulas dele, que eu tenho de anotações sobre o professor. E eu falo tudo isso por quê? Porque eu comecei, depois que eu terminei a graduação, eu fiz o mestrado, eu intentava fazer um doutorado sobre a obra do professor, né? Pensei, por isso que eu fui juntando todos os textos que ele tinha publicado, né? Pensei também, à época, fazer uma tese sobre um contraponto dele com o Luiz Costa Lima. Eu acho que tem alguns pontos de convergência ali, outros de divergência. Eu pensei que seria pertinente fazer uma tese sobre a obra do professor Flávio Couto, ou escrever alguma coisa, né? Mas aí, quando eu entrei no doutorado, eu já fui meio que contaminado pela poesia, pela estética do Hegel, e aí ele me convenceu disso, dessa de trabalhar com a estética e trabalhar com o Hegel, que eu não me arrependo também, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui, então, como eu falei, é um tom mais informal que eu estou dando à minha fala, né? Obviamente, com tudo isso, acompanhando o professor Flávio nesses 25 anos, jamais eu tive essa pretensão de ser um discípulo dele, né? Pelo conhecimento que ele tem. Me considero mais um seguidor, um admirador profundo da obra do professor Flávio Couto, né? Até porque sempre tem aquela história, né? O discípulo, chega um momento que o discípulo supera o mestre. Nossa, para mim, acho que teria que ter umas 5 encarnações para abarcar todo esse conhecimento aí, para tentar superá-lo de alguma forma. E longe de mim ter essa pretensão aí de ser esse discípulo e querer superá-lo, mas
eu li toda a obra dele porque realmente ela é muito instigante, né? Todos os textos do professor, a maioria deles, são bem instigantes. Então, um vai puxando o outro, vai fazendo referência. Eu tenho todas as anotações das minhas aulas desde da graduação, desde 97, tenho as anotações das aulas que eu fui fazendo até, sei lá, 2016, 17, eu as tenho até hoje. Então, assim, aproveitando um pouco da fala do professor Flávio pela manhã, né, que ele quis homenagear os professores caçados, os professores que ele teve, que foram caçados, né, e isso permitiu para a gente também, né, como orientandos dele, como alunos dele, né, desenvolver esse pensamento crítico, essa, essa abordagem crítica, ter esse senso crítico, que certamente se eu não tivesse conhecido, não tivesse tido aula com ele, provavelmente a minha formação seria muito mais deficitária ainda. Uma outra coisa que eu faço questão de ressaltar aqui é que foi com o professor Flávio Couto, lá no primeiro semestre de 97, que eu ouvi falar pela primeira vez de Jorge Luiz Borges, que depois eu me apaixonei, né? Foi comentado ontem aqui no, no nosso simpósio, né? Então, eu queria ressaltar com essa fala, esse trecho do Saramago, né? Instigar um pouquinho também, mas destacar essa vertente, vou chamar aqui ousada, guerrilheira, não vou dizer prepotente, porque não é prepotência de forma alguma, né? Uma vertente ousada do professor nas suas manifestações, e essa ousadia que ele tem também em nos ensinar, né? Nos ensina muita coisa, além dessa, mas como nem todo mundo teve ou tem a oportunidade de ter um contato pessoal com ele, né, de fora do âmbito acadêmico propriamente dito, né, há um lado humano do professor que também emerge aí, né, embora ele mantenha um pouco separado isso daí, há esse lado humano dele que eu, pelo menos, tive essa oportunidade, essa grata oportunidade de ver, de ter contato com isso numa situação específica. Então, fica aqui a profunda admiração que eu tenho, que todo o grupo tem, né, os ex-orientandos deles, ex-alunos dele, a maioria pelo menos, né, pelo professor que ele é, pelo teórico, pelo filósofo, pelo escritor que ele é. Né. Uma vez não, eu sempre insisto com ele recentemente que eu acho que ele tem que escrever uma biografia, né, pelo tanto de contato que ele teve de situações relevantes dos pensadores da literatura, da filosofia, né, do que ele já contou de casos, confidencialidades nas nossas aulas, né. Eu, aproveitando aqui, já encaminhando para encerrar a minha fala, citar um pequeno trecho aqui de um memorial acadêmico dele. Ele fala, né, quero destacar aí o contato com professores eminentes, entre eles o Hans-Georg Gadamer, Paul de Man, Frederick Jameson, Wolfgang Iser, Gerd Matterklot. Quando eles se voltaram para a teoria literária, era algo bem diferente do que a mera propedêutica aos estudos do cânone literário nacional. Não se tratava sequer de uma parte estética voltada para as letras. Pelo contrário, tinha a pretensão de ir mais longe do que a estética como disciplina, presa aos sistemas metafísicos. Por outro lado, voltando-se sempre para o diálogo entre as artes, estudando as peculiaridades de cada uma das suas linguagens, é possível estabelecer aí conexões e analogias e diferenças pouco exploradas até hoje. Isso ele escreveu no memorial acadêmico dele. E uma vez, numa conversa pessoal que nós tivemos, depois da aula, ficamos nós dois conversando, ele meio que me confidenciou que o que ele já tinha falado ontem e hoje, né, que tem esse viés pessimista atualmente, né? E aí eu perguntei se ele tinha se arrependido de ter estudado a teoria literária, de ter se aprofundado e tudo mais. E ele me respondeu que sim, que tinha se arrependido, né? Teria sido melhor na, na sala dele lá, à época, ter se voltado mais para a filosofia, se aprofundado na filosofia. Mas mesmo que o professor tenha se arrependido agora neste momento, né, de ter se debruçado sobre a teoria literária, né, eu não me arrependo de ter estudado e eu não me arrependo justamente por causa dele. Foi por causa dele que eu
por causa dele, deixar registrado aqui também, meu orientador do mestrado, o professor Pedro Jorge Salvador, foi por causa dos dois que eu me embrenhei nos estudos da teoria literária, né? Então, pelo menos por isso, professor, não foi em vão a sua trajetória acadêmica, né? Não só para mim, a gente sabe que para muitos aí que tem tremenda admiração pelos senhor recentes ou mais antigos, né? Então, eu quero só deixar registrado tudo isso aí e mais uma vez frisar que além dessa casca grossa aí de teórico contundente, ferrenho, brigão às vezes, há um lado humano que talvez poucos conheçam, mas assim eu tive a oportunidade de conhecer em dois momentos específicos da minha vida pessoal e juntou aí com a acadêmica, né, um momento na graduação e um no doutorado. Ele sabe tudo que eu passei aí e fica aí a homenagem, professor. Obrigado. Muito obrigado. Ok, Rinaldo, muito obrigado pelo seu relato, pela sua homenagem. Eu passo a palavra imediatamente, então, para a audiência, caso haja algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário. Se permite, Luciano, vou ser curto, né? Eu tenho 2 pontos com o Reinaldo que eu gostaria de lembrar e um com o Júlio. O Júlio me provocou no sentido de cultura de massas, tem massa, mas não tem cultura, né? Eu não sei se eu, na época, escrevi com C maiúsculo, entendeu? Quer dizer, e por baixo disso estava uma discussão grande que eu tive na USP, quando eu estava fazendo meu doutorado lá, e já no mestrado, que eles queriam, né, elevar para a cultura do povo para o cerne da cultura. Quer dizer, o povo deveria continuar recebendo aquilo que o povo já tinha, entendeu? E eu lembrava que, por exemplo, o Lenin chamou vários escritores, né, para fazer um instituto de tradução em Petersburgo para que as grandes obras da literatura mundial fossem traduzidas por russo e publicadas em milhões de exemplares para as escolas e para o povo, né? Então, o problema é que, digamos assim, sob a aparência de populismo revolucionário, seja de direita, seja de esquerda, o que se quer é preservar o povo como ele está, entendeu? E não fazer uma transformação dele de tal maneira que ele possa se nivelar ao nível da oligarquia. E esse problema nos Estados Unidos é mais grave, porque as grandes universidades lá só entra quem paga bem, entendeu? Quem é rico, né? Claro, tem algumas bolsas tal, entendeu? E é esse o perfil político. E eu, nesse sentido, vejam bem, eu não estou nivelando as diferentes culturas. Eu não vou aderir à tese antropológica de que todas as culturas valem por si para cada povo, entendeu? Quer dizer, eu acho que há uma diferença muito grande, né, entre grandes obras filosóficas ou grandes obras literárias ou artísticas e o resto que se faz como artesanato por aí, entendeu? Essa distinção, para mim, é clara, embora todas elas batam um limite do nosso pensar, né? Quanto ao Botucaraí, né, isso é um morro que existe lá em Candelária, no interior do Rio Grande do Sul. E ele está bem sozinho no Pampa Gaúcho, né? E eu via ele quando criança, pequeno, morei até os 5 anos no hotel lá do meu avô, né? E olhava pela janela e muitas vezes esse morro parecia caminhar no horizonte, porque era 40 quilômetros de distância, mas a gente via o morro lá desse segundo andar muito bem. E Botucaraí rima com Ipacaraí, né? Ipacaraí é o lago sagrado e Botucaraí é o morro sagrado. E os alemães que foram morar naquela região de Candelária, eles chamavam aquilo de Heiligenberg,
que é, na verdade, um morro sagrado. E, segundo um antropólogo explicou, é, na verdade, o Morro do Grande Xamã. E lá corre que, quando as reduções jesuíticas foram destruídas, né, um grande xamã se refugiou no alto desse morro, que deve ter uns 700 e tantos metros de altura, acima do chão, e passou os últimos anos de vida dele lá. E vejam bem, na base desse morro teve uma redução jesuítica chamada Jesus Maria José. Sabe quantos índios tinha lá? 30.000. Sabe quantos sobraram depois que as tropas espanholas e portuguesas andaram por lá? Nenhum. Entendeu? Quer dizer, quando os imigrantes alemães vieram para aquela região, não tinha mais índio lá, não. Entendeu? Então, na verdade, esse romance, essa novela, surgiu de uma brincadeira. Né? Em 88, 1988, eu estava em Rostock, e aqueles computadores que se tinha lá no lado oriental, eles não escreviam português. Porque a língua portuguesa tem que ser cedilha, tem, sabe, acentos para tudo quanto é lado, entendeu? E por mais que se procurasse equivalentes, por exemplo, no alemão ou francês suíço, né, não conseguia abranger tudo. Aí eu fui a Berlim, que é uma cidade que eu conhecia bastante, tinha morado 3 anos praticamente lá como estudante, e fui procurar April lá, né? E expliquei o meu problema e tinha aquele April primeiro, né? Que custava uma fortuna na época para a gente. Aí eu pedi se dava para fazer ele escrever português, já que ele escrevia árabe e outras línguas. Eles disseram que sim, e me mostraram. Né? Aí eu negociei, eu sei que eu paguei $5.000 por aquele computadorzinho, e foi o primeiro que apareceu na beira do Báltico. Depois, quando eu me desfiz dele, o representante cobrou para ficar como reminiscência histórica. E aí a gente estava treinando com programas tipo Word, eles tinham me dado, aí de repente veio um outro programa, se chamar Pascal ou coisa assim, e eu, de brincadeira, vou treinar, escrever alguma coisa nesse outro editor de texto. Aí eu escrevi umas 4 páginas, né, de uma história que me ocorreu de repente. Né? Aí, dia seguinte, quando eu voltei para casa, estava lá o computador me olhando e outras 4 páginas da minha cabeça. Aí, assim, eu fui escrevendo, né? Realmente é uma coisa muito fantasiosa, mas o subterrâneo dela é a destruição dos povos indígenas no Rio Grande do Sul, no século XVIII, e, por outro lado, a destruição que o Estado Novo impetrou contra a cultura alemã ao proibir a língua e fechando 3.300 escolas no Rio Grande do Sul, porque usava uma outra língua que não apenas o português. Né? Então, subjacente a essa fantasmagoria, existe esse duplo genocídio material e espiritual ocorrido no Brasil, sobre o qual não se fala. Tá? Então, foi um romance de protesto que só foi publicado lá na Universidade de Santa Cruz do Sul, porque eles queriam para fazer propaganda para eles mesmos, né? E ninguém lê esse romance, entendeu? Mas eu não abandono ele, né? E nesse sentido é uma obra que nem eu direito entendi, porque ele foi surgindo assim praticamente do inconsciente, né? Quanto ao Saramago, eu nem me lembro de ter assistido uma palestra junto com ele do Abdala. O Abdala eu conhecia, né? E as teses do Abdala são essas, da literatura brasileira e da Escola do Cândido, lá da USP, tal, entendeu? E que são dominantes no Brasil. Né? E eu tinha minha divergência lá com o Cândido, que não era minha pessoal, vinha lá já do problema da Escola de Teoria Literária do Ângelo Ricci, em Porto Alegre. E eu me lembro de ter me encontrado na beira de uma escadaria lá no Canadá, e o Saramago veio com uma fala assim, muito agressiva contra mim, né?
E aí eu reagi também com uma antítese direta, entendeu? Quer dizer, e disse para ele algo assim do tipo: a literatura brasileira não deriva da portuguesa. A tese de que a literatura portuguesa não era das mais relevantes era uma coisa que, em 69, eu tinha conversado com Antônio Cândido, numa conversa assim, a quatro olhos, né? Olho no olho, e ele me disse: olha, quando eu publiquei na Formação da Literatura Brasileira que a literatura portuguesa era uma literatura, um arbusto menor no Jardim das Musas. Tá? Ele dizia: eu fui muito, muito criticado na época. Aí eu disse para ele algo do tipo: mas a literatura brasileira nem deriva da portuguesa. Né? Porque o modelo que os autores brasileiros tiveram ou foi a literatura espanhola, depois a literatura italiana, depois a literatura francesa, depois a literatura alemã, a literatura russa, até a norte-americana, mas não a portuguesa. Né? E aqui no Brasil se derivou da língua portuguesa, mas não da literatura portuguesa. E eu disse algo assim: eu estou querendo mostrar isso num texto, acho que de Machado de Assis, ou coisa assim, que eu estava lá pegando, eu acho que a Capitu, algo assim, como derivada de um poema do Misset, que tinha sido traduzido na época. Então, deve estar lá no meu Cânone Imperial, algo assim, entendeu? E aí a postura do comunista Saramago foi, assim, no teor: como vocês ousam, ou como o senhor ousa formular algo assim? Como você, né? Eu digo: bom, isso aí é uma coisa que teria de ser debatida com muita calma, com muito tempo para conversar, entendeu? Mas eu vou ter que fazer uma apresentação agora, aí na próxima sessão que está começando agora, entendeu? E aí ele me chamou, parece que por escrito, depois de covarde, não sei, que eu nem sabia que ele tinha citado meu nome, entendeu? Mas aquilo, pelo jeito, nós não tivemos nem 5 minutos de conversa, entendeu? E virou um evento, sabe, literário, né? E eu lamento, né, não ter ficado mais tempo lá, deixado a sessão lá de lado, entendeu? E aproveitado para conversar com ele, assim, porque o que me chocou, sabe, é que um autor que se botava de comunista, que se botava de esquerda, de crítico, etc., agia como um agente colonial, sabe? Tinha a postura de um agente imperial colonizador português, sabe? E queria que a gente se submetesse, porque ele queria que a gente se submetesse à obra dele, entendeu? E isso acumulava um monte de vaidades e inverdades históricas que, para mim, era um pouco demais, entendeu? Quer dizer, então, eu até lamento que perdi aquele instante, né, por uma bobagem minha, entendeu? Quer dizer: olha, minha sessão está aí começando, não vai ficar aí conversar comigo, tal, entendeu? Quer dizer, sabe, ele achava que ele podia dispor de mim como ele quisesse, né? E, na verdade, ele estava querendo provocar uma discussão, né? Como é que eu estava vendo essa questão, né? E aí, vejam bem, eu acho que naquela época os meus livros sobre o cânone não estavam nem publicados ainda, entendeu? Quer dizer, estava escrito, mas não estava publicado, né? E eu podia ter explicado para ele que talvez tivesse mais coisa lá, tal, entendeu? Podia ter me disposto a mandar, mas eu não sabia fazer relações públicas, entendeu? Quer dizer, sabe? E quando ele veio nesse tom agressivo, no sentido de, primeiro, eu questionar o valor, quer dizer, sabe, na conversa com o Cândido, a literatura francesa, por exemplo, ela é um bloco literário muito maior do que a portuguesa. Na portuguesa, você tem Camões Tardio e tem Fernando Pessoa, e talvez tenha um pedaço do Saramago, olha lá, né? O Memorial do Convento. E
depois você tem, por exemplo, uma literatura que emergiu no século XIX, que é a literatura russa, né? Tem a literatura alemã, que é de muito peso, entendeu? Quer dizer, de língua alemã, estou falando aqui, né? Então, sabe, compara esses blocos com a literatura portuguesa, entendeu? São, né? E o Cândido tinha esse tipo de abertura, mas o Cândido queria que a gente fosse um grande Portugal, porque ele achava que ela derivava da portuguesa. E eu tinha 22 anos, na época, eu acho que não é assim, entendeu? Porque, pelo que eu estou observando, as referências dos autores brasileiros sempre foram outras. E veja bem, onde é que começa a literatura brasileira, entendeu? E com que espírito você vai ler isso, né? E, por exemplo, esse problema se torna grave na leitura da Escola Mineira de Poesia, dependendo de como é que eu leio aquilo, como se um autor brasileiro estivesse escrevendo, ou se é um agente colonial português que está lá com um encargo de governo, lá como demarcar Minas e coisas assim, que escreve, né? E esses exemplos eu depois botei lá, entendeu? Quer dizer, e veja, tinha uma coisa aí mais dura ainda, sabe? Aquelas coisas não estavam publicadas. E, por exemplo, em Rostock, eu tinha medo de falar, por exemplo, Heinrich Heine, tem um poema chamado Sklavenschiff, que foi influenciando muito no Brasil pelo navio negreiro do Castro Alves. Só que o Castro Alves nunca leu alemão, né? Ele pegou a tradução francesa. Eu descobri aquilo e escrevi. Só que eu fiquei anos a fio sem mostrar. Aí, uma vez, eu fui para São Paulo, porque eu não tinha espaço aqui no NB, tal. Aí, uma amiga minha, que era formada em letras pela USP, tinha sido editora do professor Fernandes, ela me visitou lá e viu aquela pilha de textos lá, entendeu? E eu estava resolvendo outras coisas, tal. Ela, quando eu voltei, disse: Flávio, eu dei dando uma olhada no que vocês têm aqui dentro. Você está querendo levar isso aqui para o Instituto de Estudos Avançados da USP e entregar isso lá? Sim, eu tinha pensado em fazer isso. Não faça isso. Tem 20 e 30 teses de doutorado aí dentro escondidas, entendeu? Eles vão te pegar tudo isso e vão te roubar tudo. Não mostra para ninguém. Eu não mostrei para ninguém, né? E nem abri também o jogo para o Saramago na discussão, porque ele quer sentar com calma, mas sabe dizer em 2 palavras por que eu estou pensando isso, né? E aí eu terminei de aprontar as traduções, quer dizer, os textos do cânone, entendeu? E publiquei, entendeu? Aí a culpa é minha, tal, entendeu? E vejam bem, eu descobri essa semana, por exemplo, numa revista lá do Nordeste, onde é que eles publicaram um conto que eu tinha até esquecido que eu tinha escrito há 15, 20 anos atrás, sabe? E eu nem sei como é que eles chegaram a esse ponto, mas lá eles pegam o cânone imperial e o mínimo que eles dizem é que eu sou um paranoico, um louco, estou fantasiando coisas, entendeu? E que aqui e ali tem alguma coisa que dá para se aproveitar, sabe? Mas, sabe, a reação é de exclusão, sabe? E essa exclusão impera até hoje, ela não acabou, entendeu? Eu saí há 20 anos do curso de letras, nunca me chamaram para uma banca, para uma palestra, nem para coisa nenhuma, sabe? Não que eu estivesse querendo, eu até fiquei satisfeito, entendeu? Mas, sabe, é uma questão que eu sou grata realmente à Faculdade de Arquitetura, que com todos os problemas que tivemos, etc., ela foi mais tolerante do que os cursos de letras. E o motivo básico por isso é que eu não sou arquiteto. Então, eu não estou, sabe, atravessando a linha de atividade principal deles, entendeu? E, bom, procurei dar a colaboração que eu podia e talvez fosse realmente insuficiente, né? Eu devia ter me dedicado mais às teorias da arquitetura, etc., entendeu? Mas eu tratei de fazer essa ponte entre teoria literária e estética, porque o fundamento da estética estava na teoria literária e na oratória. Bom, desculpe ter falado tanto de novo, entendeu? Mas
outra hora a gente pode conversar com mais calma. Luciano, só queria aproveitar aqui rapidamente, então, se me permitem. O do outro cara aí realmente é porque agora vou ter que relê-lo depois dessa explicação sumária aí, mas eu vou reler mais. O do Saramago eu trouxe meio como provocação, mas assim, eu que sou professor de língua portuguesa, que professor de literatura, ele ensinar literatura brasileira com essa vertente do cânone, essa vertente tradicional, depois de conhecer, né, de ter tido acesso os seus textos do cânone, ficam realmente complicados ensinar da forma tradicional como se pretende na escola, né? Então, por isso que eu trouxe essa provocação do Saramago aí também, mas queria deixar registrado isso, que a gente que ensina literatura, lidar com isso é complicado agora, né? Veja bem, eu fui diretor do Instituto do Estado durante os 2 anos, que eles me mandaram embora de lá também. Mas lá eu mandei encadernar volumes dessa grossura, mais de 700 de jornais de língua alemã, basicamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e em todos eles tinha literatura. Até a literatura brasileira, tipo Machado de Assis e José de Alencar, foi traduzido pela editora Rotermund de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, para o alemão, sabe? Então, o João Bardanelli, por exemplo, na literatura ítalo-paulista, entendeu? É um cara interessante, tá? La Divina Encrenca, como é que chama a obra dele, entendeu? E aposto que os japoneses produziram também, entendeu? Sabe, nada disso se lê, nada disso se valoriza, entendeu? E se diz que, e esse é o ponto básico, que a literatura brasileira é aquela que nos expressa, sabe? Veja lá como é que o imigrante alemão é apresentado no Canaã do Graça Aranha. É uma difamação, sabe? Completamente contrária ao espírito do colonizador que veio para lá, sabe? E que foi para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sabe? É realmente o fim da picada. E está aí na todas as escolas. E não mudou em nada isso aí tudo. Sabe? Macunaíma também, né? Sim, na USP você tinha de optar entre 2 deuses, ou era Mar de Andrade ou era Oswald de Andrade, sabe? Eventualmente a Santíssima Trindade se completaria com Carlos Drummond de Andrade, entendeu? Né? Mas, sabe, e quando eu disse para o Lafetá que tinha mais literatura do que os 3 Andrades, entendeu? Ele me expulsou da casa onde é que a gente morava junto, sabe? Literalmente foi isso. Ele foi um discípulo direto do Antônio Cândido, né? Já morreu, né? Mas, sabe, era aquela visão do popular e repetição do popular e endossamento do popular, né? E o Cândido confirmava isso. Ele diz em entrevista, eu acho que está no YouTube, eu acho que ele leu 27 vezes o São Bernardo do Graciliano Ramos, sabe? Ele sabia de cor, né? E veja bem, quando se colocava, mas a fala do São Bernardo é a fala de um latifundiário nordestino, né? Que tenta ter uma antítese lá na esposa dele e tal, entendeu? Mas não é propriamente a fala da esposa que você tem lá dentro, entendeu? Como você não tem a fala de Capitudo do Machado de Assis. Não dá. Tá? E isso tudo não cai bem na área de letras, sabe? E continua não caindo bem, entendeu? Está todo mundo repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Os meus livros são absolutamente inúteis nesse sentido, sabe? Eu não estou sendo pessimista, não. Estou sendo realista. Há um sistema que domina, sabe? Bom, então acho que a gente pode fazer o encerramento dessa mesa. Obrigado a Erinaldo, obrigado ao Júlio, né, professor Erinaldo, professor Júlio César.
Obrigado. Deu uma congelada aqui, me desculpa, não sei se você me chamou, mas deu uma congelada. Obrigado, um prazer imenso. Obrigado mesmo, Erinaldo. Obrigado, Obrigado também. Obrigadão. Obrigado. Ótimo, ótimo, excelente. E são 5h12, agora 5h13. Pergunto se a gente faz um intervalo de 5 minutos ou se a gente segue direto com os presentes. O que vocês acham? 5 minutos. Fazer um intervalinho, Então, tá. né? Então, beleza. Então, são 5h13. Bom, então 7 minutos, né, para fechar, arredondar. Mais 5 minutos. 5 minutos é o suficiente para até voltar ao normal. Já arredonda 5h20. Ok.